Seguindo em frente com o nosso de Kitur Shulchan Aruch, a gente chega agora na quarta alahá. Fala pra gente o Kitur Shulchan Aruch com relação a incêndio no Shabat. Ve'abatim shin sham leka. As casas próximas a essa casa onde está pegando fogo, que lá ainda não tem incêndio, elas shem krovim verem shetagia gam lahem, que as pessoas estão com medo que o incêndio vai acabar se espalhando e chegando na casa deles também. Que ivan sheminam beolim kolkach mutarim latzil kol davar, não como shemutarim lotzil lesham. Já que eles não estão tão tensos, não é igual no caso que já está pegando fogo na casa. E sim, eles estão preocupados que o fogo vai chegar, o risco deles fazerem algo de errado é menor. Por isso, nesse caso, eles podem tirar tudo que eles quiserem da casa, mesmo que não vai ser necessário no próprio Shabat. Diferente do primeiro caso, que só a comida necessária para o próprio Shabat, ou roupa de cama, etc., que a pessoa vai usar no Shabat mesmo foi permitido. Aqui, nesse caso, que são as casas próximas a essa casa que está pegando fogo, também posso tirar de lá outras coisas, com a condição que seja um lugar que é permitido levar para lá, certo? Eu não posso agora tirar para a rua, se é Reshut Rabim, não tem eruv na cidade, não posso levar para a rua, mas para o pátio da casa, por exemplo, onde a coisa não vai acabar pegando fogo, não tem problema. יש אומרים גם מעות שאר דברים מקרים, אף על פי שהם מוקצים מותר להצילם מפני ההפסד הגדול הפתאומי, כגון דלקה או שטף מים או גזלה, על ידי מה שמניחים עליהם איזה דבר מאכל, מטלטלים אותם כן ביחד. Agora, o que acontece com dinheiro, computador, telefone, coisas que são mukse, que estão na casa, e de repente começou a ter um incêndio, ou começou a ter uma inundação, ou está tendo um arrastão, você percebeu que vai ter aqui um assalto, vai ter alguma coisa que você vai perder esses objetos, coisas valiosas. Será que eu posso de alguma maneira movimentar isso ou não? Essas coisas geralmente são consideradas mukses no Shabat, eu não posso movimentá-los, como celular, computador, etc. Mas será que nesse caso tem uma maneira de movimentar ou não? Então traz aqui o Kitur Shulchan Aruch, que já que é um efsed, a pessoa vai acabar perdendo isso de uma maneira inesperada, certo? É um prejuízo que aconteceu de repente, inesperadamente. Nesses casos, eu posso, por exemplo, colocar uma comida, algo que não é mukse, em cima desse objeto. Eu coloco, por exemplo, um pedaço de pão em cima do computador e carrego os dois juntos, porque o computador, por exemplo, ele se torna uma bandeja, ele se torna secundário ao pão, e aí da mesma maneira que o pão não é mukse, o computador junto com o pão pode ser movimentado também, certo? É uma técnica de Rabanan, é uma liberação especial de Rabanan nesses casos em que existe o risco de ter um prejuízo grande, inesperado, de repente. Veja que ele modo ter shafilo levadam mecholim taltela mishum de binkom sed gadol pitomi nidchei sur mukse bilvat shelo yitzen makom shasur leotzi. E tem quem diga que não, tem quem diga que pode tirar na mão mesmo. Pode pegar sem problema nenhum, carregar para fora, mesmo coisas que geralmente são mukse, já que mukse muitas vezes é uma alahá de Rabanan. Tem tipos diferentes de mukse, mas de forma geral, mukse é uma proibição de Rabanan, é uma proibição rabínica. Então, nesse caso em que a pessoa vai ter um grande prejuízo e aconteceu subitamente, de repente, de forma inesperada, nesse caso liberaram a proibição de mukse para evitar esse prejuízo, então você poderia pegar com a mão e levar para fora. Quinta alahá. כל ספרי הקודש, בין שהם בכתב, בין שהם בדפוס, מצילים אותם מהדלקה או שטף מים וכדומה, ואפילו לחציר ומבוי שאסורים להוציא לשם מחמת שלא עשו עירוב, והוא כשמתוקנים בעניין שהיה מועיל לעירובי חצר ושותפים מאוד. ועל ידי גוי מותר לצלם אפילו דרך רשות רבים. ספרי תורה, se pega lá além de um incêndio na sinagoga, ou se a pessoa tem em casa um Sefer Torah, ou qualquer outros livros, certo? Qualquer outros livros que a pessoa tenha, todos os tipos de Sifrei Kodesh, podem ser tirados também no Shabat e no Yom Tov, para o lado de fora, não tem problema tirar isso no Shabat para a rua, certo? Obviamente, a priori, isso não tem diferença. Qual a diferença entre isso e comida, e qual a diferença entre isso e roupas, e etc., que já foi liberado. Então, fala que aqui tem uma liberação maior. Com relação a Sifrei Kodesh, é permitido levar eles mesmo para um lugar onde, a priori, eu não poderia tirar de casa para lá, pela proibição de tirar de uma propriedade para outra. Porém, somente quando a proibição é de Rabanan e não de Oraita. Ou seja, se eu quero tirar as coisas da casa para a rua, que eu vou tirar de uma propriedade particular para uma propriedade pública, que é uma proibição da Torá, é uma proibição de Oraita, então eu não posso tirar isso no Shabat. Mesmo Sifrei Torá e Sifrei Kodesh, não posso tirar no Shabat, porque tem uma proibição da Torá de carregar de casa para a rua. Mas, se eu vou tirar de uma propriedade
privada para outra propriedade privada, certo? De particular para particular, ou eu vou tirar para um lugar que é chamado de Carmelit, que são alachot de Rabanan, nesse caso com relação a Sifrei Kodesh e Sifrei Torah, livros de Torá, é permitido tirar, mesmo que tenha uma proibição de Rabanan de levar de um lugar para o outro sem Eruv, já que aqui, através do Eruv, eu sim poderia levar de um lugar para o outro. Carmeli talvez é duvidoso, tem uma certa discussão, mas se eu tenho, por exemplo, às vezes tem num condomínio, por exemplo, um condomínio fechado, a casa da pessoa é propriedade particular, o condomínio em si, ele é parcialmente particular, porque ele pertence só aos moradores de lá, ele é fechado em volta. Então eu tenho que fazer um Eruv para unificar todas as casas a uma casa só e poder carregar na área comum. Agora, se eu fizer esse eruv, eu posso carregar na área comum, senão eu não posso. No caso de Sifrei Kodesh e Sifrei Torah, se começa um incêndio, mesmo que não tenha eruv, é proibido carregar coisas na área comum, já que a proibição aqui é derabanan, porque não é público, ainda assim é um lugar, é propriedade particular, só pertence a algumas pessoas, mas é particular, então já que a proibição de levar para lá seria derabanan, com relação a Sifrei Kodesh e Sifrei Torah, eu posso tirar isso no caso de incêndio. Sexta, alahá, matilim, tika, sefer, sefer, tika, tfilim, natfilim. Na alahá anterior, a gente viu que eu posso tirar um sefer Torah, eu posso tirar o tfilim, coisas que tem que duchar, para um lugar onde geralmente eu não poderia, por proibição de Rabanan. Na hora que eu tiro, eu posso tirar também com a caixinha, também com a caixa do Sefer Torah, o tefilim no saquinho, eu não preciso pegar somente o rolo ou somente o tefilim em si, posso tirar tudo de uma vez só, junto. Sétima alahá, Sefer Torah, Kodem Latil Shar Sfarim. Se eu preciso tirar ou o Sefer Torah ou outros livros, a Kedushá, a santidade do Sefer Torah é maior, eu tiro primeiro o Sefer Torah, depois os outros livros. Oitava alahá, Kshesh Hashash Safek Nefashot, Mutar Lechabot et Adlekah. Quando tem um risco de perigo de vida, falo que eu sempre posso apagar o fogo, mesmo que eu não tenha certeza que alguém vai acabar morrendo, mas se tem um risco do perigo de vida, posso apagar o fogo sem problema nenhum. Por isso, lugar onde tem Yehudim que moram entre Goim, mesmo que comece a pegar fogo na casa de alguém que não é Yehudi, a priori eu não tenho nada a ver com o cara, porque eu apagaria, mesmo assim, já que tem um risco desse fogo se espalhar e chegar na casa de outras pessoas, e tem o risco de uma pessoa acabar morrendo por causa disso, eu posso apagar o fogo. Porém, falo que isso que é proibido, é permitido apagar, essas permissões que a gente trouxe aqui de apagar o fogo, para evitar risco de vida, etc., é para evitar risco de vida e não para salvar dinheiro, não para proteger a propriedade da pessoa. Alguém que Hilel Shabbat, ele transgrediu o Shabbat para proteger a propriedade dele, salvar o dinheiro dele no Shabbat, isso daqui é proibido, ele tem que ir até um rabino perguntar para ele o que fazer para fazer tshuva dessa situação.